Bom dia, crianças. Então, dando continuação à nossa aula, a gente acabou a prova de português. Agora a gente vai dar continuidade na aula de português, mas na apostila, tá? Então, a gente parou aí nas fábulas e a gente vai dar continuidade na aula de português pela apostila. Hoje a aula é um pouquinho mais curta, porque como nós fizemos a prova, então a aula tem que ser um pouquinho mais curta para dar tempo, tá bom? Então, bora lá começar. Aula de português, as páginas 43, 44, 45, 46 e 47. Tá bem facinho de fazer, tá? A professora vai ajudar bastante. Vamos lá. Muito bem. Só para a gente lembrar, na última aula a gente viu uma fábula e um texto teatral. A fábula era Os Viajantes e o Urso, né? O que tem a fábula? Primeiro, ela tem uma moral, um pensamento no final, né? Que ensinava sobre a amizade, né? E falava sobre dois viajantes que, quando encontraram um urso, um subiu na árvore e o outro se fingiu de morto, né? Então, ele ensinava bastante isso, né? Que um amigo tem que ajudar o outro. E ali na fábula, o amigo não ajudava, ele simplesmente saía correndo e deixava o outro amigo sozinho. E o outro amigo ficou bem triste com isso, né? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente viu na fábula também é que tem o travessão. O que é o travessão? O travessão é a fala dos personagens, né? Que é aquele risquinho assim que vem antes da escrita. Chama travessão e ele vem antes que o personagem fale. Depois a gente viu um texto teatral. O que é o texto teatral mesmo? É um texto que ele é feito para ser reproduzido no teatro, né? É feito com cenas. E no texto que a gente viu, que foi Os Dois Viajantes e a Onça, ele explicava lá como que era a cena, né? Como que tinha que ser feito a cena. Lá, o diálogo dos personagens, ele vinha marcado pelo nome de cada personagem. Então, tinha o viajante número 1 e o viajante número 2. Quando o viajante ia falar, escrevia-se viajante 1. Aí ele falava, viajante 2. Aí o personagem falava. Diferente do travessão, que era usado na fábula, tá? E o texto da onça falava a mesma coisa que o terço do urso sobre a amizade, né? Ensinava que a amizade é muito importante quando tem que ajudar a gente, né? Porque no texto da onça também, um dos viajantes some, né? Vai embora e o outro fica ali cara a cara com a onça, né? Também desmaiado ali com medo sozinho, porque o amigo foi embora e deixou ele lá. Então, os dois textos falam muito sobre essa questão da amizade, né? Amizade sincera, amizade verdadeira, que a gente não pode abandonar jamais um amigo no momento de perigo, que foi o que aconteceu nos dois textos. Então, relembramos a aula passada, vamos dar continuidade na nossa aula de hoje. A gente começa na perguntinha de número 11, porque a última que a gente fez foi a de número 10, que a gente tinha que pintar os quadradinhos, lembra? Então, vamos começar pela perguntinha de número 11 agora, tá? A professora vai ler e vai explicar para vocês. Releia os trechos a seguir, depois responda. Os ensinamentos dos dois textos é ou não o mesmo? Então, o que ele está perguntando? Se os dois textos ensinam a mesma coisa. Vamos ler o que o texto 1 ensina? Olha lá, o texto 1 fala que ele tem uma moral, né? É uma fábula e toda fábula tem uma moral. A moral do texto 1 diz assim: a desgraça põe à prova a sinceridade da amizade. O que isso quer dizer? Que no momento de perigo, a gente realmente vê quem é sincero na amizade e quem não é. Quem é realmente o nosso amigo e quem não é. Que foi o que aconteceu no caso do urso, né? Quando aconteceu o momento de perigo, que era quando o urso estava vindo, um dos amigos foi embora, subiu na árvore e deixou o outro sozinho. Então, isso foi um momento de perigo em que um amigo abandonou o outro. Então, assim, a sinceridade da amizade, houve amizade sincera ali? Não, né? Não houve amizade verdadeira, amizade sincera, porque um abandonou o outro. Isto é o que o texto 1 ensina. O texto 2 diz assim, ó: é na hora do aperto que a gente conhece o verdadeiro amigo.
Então, o que aconteceu no texto 2? O que ele ensina pra gente? Que é na hora do perigo também, é na hora da dificuldade que a gente percebe quem é amigo da gente. Lá apareceu a onça. Um amigo saiu correndo e o outro ficou sozinho, abandonado também, que nem no texto 1. E aí ele percebeu que a amizade verdadeira do amigo não era verdadeira, né? Porque amigo de verdade não abandona a gente no momento do perigo. Então os dois textos acabam ensinando a mesma coisa, tá? Que a amizade verdadeira, a amizade sincera, né? Ela permanece, um não abandona o outro. Então, sim, os dois textos ensinam a mesma coisa. Vamos lá. Leia as referências a número 12 agora, tá, gente? Pra gente se localizar bem, ó. Número 12. Leia as referências dos dois textos e ligue-as aos livros onde foram retiradas. Então, aqui a gente tem dois livros, ó. Quando os bichos fazem cena e o número 2, Fábulas de Esopo. A professora trouxe as duas capas dos livros maiores aqui do lado, ó. Por quê? Porque aqui dá para ver melhor, né? A imagem aqui da professora tá bem ruim, que é a imagem da apostila. E aqui dá para ver melhor. Agora a gente vai ler as referências e vocês vão pegar o lápis. Se essa referência for desse texto, vocês vão ligar nesse texto. Se essa referência for desse texto aqui, vocês vão ligar nesse texto aqui, tá? Então, pega o lápis já na mão pra gente fazer junto. Esse livro aqui, ó, dos animais, chama Quando os bichos fazem cena. O livro de baixo aqui do ratinho chama Fábulas de Esopo, tá? Então, vamos ler a referência. Russell Ash, Bernard Hinton, Fábulas de Esopo. Tradução de Heloísa Jam, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 1994. Então, esse textinho aqui, ó, o que a gente pode observar? Que o nome do livro dessa referência aqui é Fábulas de Esopo. Então, vocês vão pegar esse textinho e vão ligar no livro Fábulas de Esopo. E o texto 2? José Carlos Aragão, Quando os bichos faziam cena. Fábulas de Esopo adaptada para teatro. Ilustração de Luciana Carvalho, São Paulo, Planeta Infantil 2012. Então, essa referência aqui é do livro Quando os bichos faziam cena. Então, vocês vão pegar essa referência e vão ligar no livro Quando os bichos faziam cena. Tá? Tá bem facinha essa pergunta, né, gente? Tá bem facinha de fazer, dá para fazer sozinha essas daí. Então, vamos continuar, tá? A número 13 agora também tá fácil e a professora vai explicar porque ela é meio difícil de entender, mas a professora vai explicar certinho, presta atenção, tá? Faz junto com a professora, não deixa para fazer depois. Faz agora, pega o lápis e presta atenção que a professora vai explicar. Número 13. Releia a fábula e observe que cada parte está destacada com uma cor diferente. Então, a gente tem um pedaço da fábula aqui de novo. E aí, a gente tem um pedaço aqui que está em verde, um pedaço que está em laranja e um pedaço que está em azul. Então, vamos ler de novo a parte verde primeiro. Os viajantes e o urso. Um dia, dois viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem. Mas, convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer da árvore e perguntou: Então, essa é a partezinha verde. Quem tá contando essa partezinha verde? O narrador, tá? Porque o narrador, ele conta a história. Então, ó, tem alguém contando a história pra gente, é o narrador. Então, o narrador está de verde, tá? Então, vamos lá, ó. A árvore desceu da árvore e perguntou: O que o urso estava cochichando em seu ouvido? Então, ó, o personagem fez uma pergunta.
Olha aí o travessão indicando o que o personagem está falando. E é uma pergunta porque tem o ponto de interrogação no final. Então, olha lá, vamos ler de novo. O que o urso estava cochichando em seu ouvido? Quem disse essa parte em laranja? O viajante que escalou a árvore. Por quê? Porque o urso não cochichou no viajante que ficou no chão, fingindo-se de morto? O urso não chegou no viajante que foi na árvore, ele estava no viajante que caiu no chão e se fingiu de morto. Então, quem está perguntando isso é o viajante que estava na árvore, tá? E agora vamos ler a resposta em azul. Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Moral, a desgraça põe à prova a sinceridade da amizade. Então, em azul, ó, a gente tem a resposta do outro viajante. A gente sabe que é o personagem que está falando porque tem o travessão. E aí ele responde o amigo dele que perguntou que o urso cochichou. Ora, ele me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Então ele respondeu. Quem respondeu? O viajante que se fingiu de morto. Ele respondeu ao amigo dele que subiu na árvore. Então aqui em azul nós temos a resposta do viajante que se fingiu de morto. Entenderam? Então vamos lá, ó. Em verde é a parte do narrador que está contando a história pra gente. Em laranja, que é a pergunta do viajante que escalou a árvore, do viajante que subiu na árvore. E em azul é a resposta do viajante que se fingiu de morto, tá? Então vamos ver o que ele está perguntando, pedindo para a gente fazer. Agora, complete as legendas escrevendo qual parte corresponde ao narrador e quais correspondem à fala direta do viajante que escalou a árvore e do viajante que se fingiu de morto. O que é para a gente fazer? Aqui tem um quadradinho verde. Aonde está o verde? Aqui em cima. Quem falou essa parte verde? Vai escrever aqui embaixo quem falou. O laranja tá aqui, ó. Quem falou essa parte em laranja? Vai escrever quem falou aqui. A professora já escreveu, é só copiar aqui embaixo. E a parte em azul? De quem que é essa fala na parte azul? A professora já escreveu também, vocês vão escrever na linha aqui embaixo, tá bom? Então, é só escrever quem fala a parte verde, quem fala a parte laranja e quem fala a parte azul. Fácil assim, gente, já pega e já faz agora, tá? Já escreve, é só copiar, tá? Uma em cada linha. Facinho, dá pause no vídeo rapidinho, copia, responde, a gente continua o vídeo. Vamos lá, ó. A 14. Releia esse trecho e faça o que se pede. Presta atenção, tá? Pra gente ler certinho e responder certinho. Um dia, 2 viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou, escalando uma árvore. Mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. Olha lá, é um trecho de novo da fábula do urso. Olhem aqui, na parte deram de cara, eles sublinharam, eles passaram um tracinho embaixo. O nome desse tracinho chama sublinhar. E aqui também, ó, escalando, também tem um sublinhado embaixo. Então, vamos ver o que eles estão pedindo? A letrinha A. Circule as seguintes expressões: o primeiro e o outro. Então, nós vamos achar aqui onde está escrito o primeiro e o outro e nós vamos circular de lápis. A professora vai ler de novo e vocês circulam, ó. Um dia, 2 viajantes deram de cara com um urso. O primeiro, olha aqui o primeiro, se salvou escalando uma árvore,
Mas o outro, olha o outro aqui, ó, pra gente circular. O primeiro e o outro. Sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, jogou-se no chão e fingiu-se de morto. Então, nós vamos circular a palavrinha o primeiro e a partezinha do texto escrito o outro, tá? Circula aí. A B. A quem essas palavras estão se referindo? Quem foi o primeiro que subiu na árvore? O viajante. E quem foi o outro que fingiu-se de morto? O outro viajante. Então, a quem eles estão se referindo? Aos dois viajantes, né? Então, o primeiro e o outro é os dois viajantes, tá, gente? A letrinha C. Escreva o que as expressões sublinhadas significam neste texto. No texto, tá, gente? Quando ele diz assim, ó, deram de cara com um urso. O que isso significa? O que significa assim, nossa, eu dei de cara com um urso? Significa que eu fiquei de frente com um urso, né? Que eu fiquei frente a frente com o urso. Ó, a professora escreveu aqui, ó, ficou de frente. Então, vocês vão escrever que ficar, deram de cara, significa ficou de frente, né? E depois ela pergunta assim, o que significa a palavra escalando? Um dos viajantes se salvou escalando uma árvore. O que significa quando ele fala, eu escalei uma árvore? Ele subiu na árvore, tá? Então, aqui ele subiu na árvore, tá? Só isso que é para responder. E a D, a D a gente vai fazer o seguinte, ó. Reescreva o trecho apresentado no quadro, substituindo as expressões sublinhadas por outras de igual sentido e fazendo as alterações necessárias. Então, preste atenção, nós vamos reescrever tudo isso aqui, só que substituindo essas duas palavrinhas aqui, ó. Como que vai ficar? Um dia, dois viajantes ficaram de frente. Isso aqui a gente não vai escrever. No lugar disso aqui, a gente vai escrever ficaram de frente com um urso. O primeiro se salvou. Essa parte aqui a gente não vai escrever. A gente vai escrever subindo em uma árvore. Então, em vez de escrever escalando, a gente vai escrever subindo em uma árvore. Mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. Então, a gente vai copiar tudo isso aqui de novo aqui embaixo, só que em vez de escrever essa palavrinha aqui, nós vamos escrever essa aqui. Ficaram de frente. E em vez de escrever essa palavrinha aqui que é escalando, nós vamos escrever subindo em uma árvore, tá? É só fazer isso aqui. Dá um pause no vídeo agora e reescreve a frase substituindo as duas expressões, tá bom? E aí a gente continua. A número 16. Tá quase acabando, tá, gente? A aula hoje é bem curtinha. Então, vamos lá. Essa aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque a professora vai explicar cada uma delas, tá? Então, olha lá. Releia este diálogo e faça o que se pede. A professora vai ler para vocês. O amigo começou a descer da árvore e perguntou: olha o travessão aqui. O que o urso estava cochichando em seu ouvido? Ora, ele só me disse para pensar duas vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Então, olha aí, de novo o trechinho do texto aqui. Vamos ver o que ele está pedindo para gente? Circule os sinais de pontuação e depois pinte conforme as legendas. Então, olha lá. A gente vai fazer isso aqui agora. O primeiro sinal de pontuação aqui, ó, tá aqui nessa primeira linha. O amigo começou a descer da árvore e perguntou. Ó, aqui o sinalzinho.
2 pontos. 2 pontos. Para que serve os 2 pontos? A gente vai pintar eles de amarelo, porque é um sinal que introduz o diálogo. Olha aqui, ó. Pega o lapisinho amarelo e pinta os 2 pontos de amarelo, tá? A professora explicou aqui, ó. 2 pontos, ele serve para citar a fala de alguém, iniciar uma enumeração e introduzir um esclarecimento ou uma explicação, tá? Então, no caso do texto, os 2 pontos servem para indicar o diálogo, né? Então, pinta de amarelo esses 2 pontos aqui, ó, tá? Depois, o travessão. Olha o travessão aqui. A gente tem 2 travessões, ó. 2. Pinta os 2 de azul, tá? Esse e esse. Vai pintar esses 2 com lápis azul. Por quê? Porque esse sinal significa que alguém vai falar, tá? Ele indica a fala do personagem. Olha aí, a professora colocou o travessão aqui e ele indica a fala do personagem. E os 2 personagens vão falar mesmo, né? Olha lá, o que o urso estava cochichando em seu ouvido. Então, vai pintar de azul. Depois, a gente tem o sinal de interrogação. O sinal de interrogação, a gente vai pintar de vermelho, tá? Porque ele indica uma pergunta. Toda vez que a gente vai fazer uma pergunta, a gente coloca esse sinalzinho no final. Olha ele aqui, ó. É uma pergunta, tá? Uma perguntinha. Então, nós vamos pintar ele de vermelho. E por último, ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Qual que é o sinalzinho aqui? O ponto final. Olha aqui o ponto final por último. A gente vai pintar o ponto final de verde, tá? É esse pontinho aqui no final, ó. É o ponto final. A gente vai pintar ele de verde. O que ele significa? Significa que ali encerrou-se uma ideia. Quer dizer que acabou a fala. Quer dizer que a gente tem que dar uma pausa maior no texto, tá? É um sinal de encerramento de ideia. Quer dizer que ele disse tudo o que ele tinha que falar ali, tá? Tudo que ele estava pensando. E aí a gente põe esse ponto final aqui. Por exemplo, crianças, amanhã tem prova de matemática. Eu falei tudo que eu queria? Falei. O que eu ponho? Ponto final, tá? Então, sempre que a gente termina de escrever tudo, a gente termina com ponto final. Então, nós vamos pintar ele de verde. E aí, a professora colocou a vírgula aqui também, mas a vírgula a gente não vai pintar. Ela indica, ela vem antes das palavras mais, nem, pois, por onde, ora, porém, tá? A gente usa bastante a vírgula, só que agora a gente não vai pintar a vírgula, a gente vai pintar só os 2 pontos, o travessão, o ponto de interrogação e o ponto final, tá bom? Então, é isso que é para fazer na 16, na A. Agora, a gente vai ver a B. Assinale a que ou a quem a palavra ele destacada no texto está se referindo no diálogo representado. Então, olha lá. Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes. Quem disse? Quem foi que foi lá e cheirou o viajante que estava sentado, deitado no chão, fingindo-se de morto? Quem foi? Quem foi que cochichou no ouvido do viajante? Foi o urso? Foi o homem? Foi o viajante ou foi o amigo? Se foi o urso, vocês vão marcar um X no urso. Se foi o homem, um X no homem. Se foi o viajante, no viajante. E se foi um amigo, um X no amigo, tá? Quem é que foi lá cheirar o viajante que estava deitado, fingindo-se de morto?
Quem foi? Marca um xizinho aí. O urso, o homem, o viajante ou o amigo? Pode marcar. A letrinha C. Sublinhe a expressão pensar duas vezes na resposta do viajante que se fingiu de morto e explique o que ela quis dizer com isso. Como vocês não sabem o que é sublinhar, a professora sublinhou aqui para vocês. Ora, ele só me disse para pensar duas vezes. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o lápis vermelho e passar um traço aqui embaixo, ó. Pensar duas vezes. Isso é sublinhar, tá? É passar um traço embaixo. Então, é só pegar o lapisinho vermelho e sublinhar. Pensar duas vezes, tá bom? E aí, ele pergunta: o que isso quer dizer? Que a gente tem que pensar duas vezes. Muito bem, a gente vai responder aqui embaixo, ó. Pensar duas vezes, crianças, quer dizer que a gente tem que pensar bastante, pensar bem antes de fazer alguma coisa. Quando você vai fazer uma coisa e a mamãe fala assim, ó, pensa duas vezes antes de fazer isso. O que isso significa? Significa que é para a gente pensar bem, para ver se tá certo o que a gente está fazendo, para ver se vai dar certo, se não vai dar errado, se a gente não vai se arrepender. Então, o que a gente vai escrever aqui embaixo? Que significa pensar bem antes de fazer algo, tá? É isso que pensar duas vezes significa. Pensar bem antes de fazer algo, tá? Então, escreve aí. E a última questão da aula de hoje. Você concorda com o viajante ou discorda dele? Justifique sua resposta. Você concorda que a gente tem que pensar bem antes de fazer alguma coisa? Se você concorda, coloca aqui sim. Se você não concorda, acha que a gente tem que fazer tudo sem pensar mesmo de qualquer jeito, coloca aqui não. Só que você tem que escrever por quê. Se você concorda com ele que a gente tem que pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, você coloca aqui sim e por que você acha isso. Se você não concorda, você vai colocar aqui não e por que você acha isso, tá bom? Essa é a última perguntinha de hoje. A nossa aula de português encerra-se por aqui. Amanhã a gente faz matemática, tá? Com prova de matemática. A professora vai enviar o vídeo da prova logo no começo da aula e depois da prova a gente vai fazer a aula de matemática. Então, ó, até amanhã, crianças. Fiquem com Deus, descansem e se cuidem, tá bom? Deus abençoe. Não esquece de mandar as fotos das atividades para a professora, tá bom? A professora tá aqui aguardando. Beijo, beijo no coração de vocês e qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau.